A consolidação do mercado dos fiagros, os fundos do agronegócio, através de uma recente resolução nacional, é assunto de uma entrevista aprofundada que você vê no Daúde Entrevista de hoje. Acompanhe agora a conversa do Miguel Daúde com o advogado especialista em agronegócio, o André Passos. Olá, vamos começar mais um Daúde Entrevista. Hoje eu converso com André Passos, ele é advogado especializado em direito agrário. André, obrigado por tua presença aqui conosco. Eu já vou começar te perguntando, o que mudou no Fiagro? Daúde, o Fiagro saiu de uma situação inicial, como a própria norma que foi derrogada há 2 semanas atrás, transitória e experimental, para uma situação de consolidação, porque houve uma experiência durante um tempo que precisou ser revisitada e a gente pode falar sobre isso em relação à nova norma. Então, essa ou teoricamente, esse ponto que a legislação provisória não deu cobertura, pode ter sido um dos causadores do que ocorreu com a inadimplência no Fiagro? Talvez, muito provavelmente, a CVM buscava com essa norma testar o veículo. E, obviamente, como é um veículo que estava no chassi de outros veículos do mercado que investiam em outros investimentos fora do agro, em outros ativos fora do agro, isso pode ter dado algum tipo de dificuldade, gerado dificuldade aos gestores na hora de conceder o crédito no campo, que é totalmente diferente, como a gente sabe. André, a gente sabe que o mercado financeiro é o melhor caminho para se financiar a atividade econômica. Portanto, o Fiagro é uma política, de financiamento, sem dúvida nenhuma, fantástica. O que aconteceu com a inadimplência? Houve pessoas ou certificados emitidos sem a garantia devida? Daúde, muito difícil falar de uma forma geral, a gente pode ir para casos específicos, Até porque a gente vive hoje uma situação de clima, uma situação de preço, uma situação que, obviamente, a gente conhece o agro, sabe que ela é conjuntural, Obviamente, com gente dando crédito no novo veículo, com estruturas utilizadas a partir de veículos que não investiam no campo e sem considerar as particularidades do campo, com um cenário conjuntural um pouco mais difícil, você pode ter essa situação. E existiram, sim, a gente que assiste no mercado, situação de créditos concedidos sem as devidas garantias, situações de créditos concedidos a emitentes que não estariam tão envolvidos assim na cadeia que a gente chama da cadeia ampla do agronegócio, que a lei do Fiagro chama de cadeia agroindustrial, Enfim, tudo isso pode ter levado a uma situação, em alguns fundos, de não performance. Mas isso não é uma regra. Existem fundos que entraram no chassi antigo e performaram. Outro ponto que provavelmente deve ter contribuído para isso é a situação econômica, Clima. Taxas de juros subindo, preço de commodities caindo, a rentabilidade operacional de muitos que tiveram acesso a esse financiamento, evidentemente, caiu. Se fala que, sobre esse aspecto, alguns escritórios buscaram esses clientes para incentivar. Eu estou sendo um pouco duro, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. Incentivar a recuperação judicial. Isso aconteceu ou é falatório? Daúde, você não está sendo duro, você está tendo um compromisso com o seu jornalismo, que é sério e competente. Existiu, de fato, muitos colegas, basicamente rasgando a lei de recuperação judicial, que proíbe que produtores rurais coloquem em recuperação judicial situação de créditos baseados em crédito oficial,
CPRs físicas, está vedado. A lei proíbe isso. A lei proíbe. E vendendo terrenos no céu, né, a alguns produtores. E isso a gente assistiu na prática, né, com o chapéu de advogados, defendendo alguns clientes para fazer com que a situação voltasse ao paradigma legal. Só que no agro, e você sabe disso, a gente fala de uma produção de trilhões que necessita de crédito, né, de trilhão hoje em CPR. Se pegar na existe B3, em torno aí de trilhão. Hoje de 300 bilhões já. Sim. O Plano Safra é mais ou menos 500 bilhões. Se você for falar as CPRs registradas na B3 por conta da lei do agro, a gente está falando de crédito de trilhão. Então, é um setor que é carente de financiamento. Como que você vai instruir alguém que precisa sempre se alavancar, porque a safra que vem, né? Não tem jeito, chova ou faça sol, o produtor tem que produzir, e fala, olha, dá aqui um totozinho, né, nos seus credores e depois a gente ajeita a situação. Quem ganhou dinheiro com isso, né? Daúde? Quem ganhou dinheiro com isso? Não, perdeu, né? Porque vai precisar haver a recuperação da credibilidade. Talvez só esses assessores financeiros, econômicos e talvez até jurídicos que propuseram isso, que receberam na frente, ganharam alguma coisa. O produtor ficou a ver navios. E essa é uma situação que gerou um impacto razoável em alguns setores, mas também com menos alarde do que se coloca por aí, né? Muita gente utilizou isso para justificar uma sequência de inadimplências, como a gente andou assistindo aí, em valores grandes em outras recuperações judiciais de empresa do agro. Você me falava que hoje você é um advogado especializado no agro, que muitos te procuram para orientar nessa questão. O que você falaria para um cliente e que você pode falar agora para os nossos telespectadores a respeito da emissão desses títulos? Bom, primeiro de tudo, eu falaria que o Fiagro é um fundo que funciona e que o mercado financeiro, o investidor, pode continuar colocando sua poupança lá, porque a nova resolução traz muito mais foco no agro e segurança jurídica e opções ao Fiagro. Juridicamente você orienta? Oriento. No segundo ponto, eu entendo que numa eventual situação de estresse, que vai ser pontual, por conta de clima, por conta de crédito, por conta de taxas de juros, por conta de quedas de margens, como você colocou, a negociação, sempre. Por quê? Porque o credor e esse produtor vão precisar se encontrar na safra que vem, vão precisar comprar sementes, vão precisar entregar dinheiro para financiamento, vão precisar, de alguma forma, resolver essa situação. Então, colocando o judiciário no meio do caminho, através de um pedido de recuperação judicial, não é a melhor forma de resolver, até porque o judiciário, o juiz, ele não entende de soja, não entende de gado, não entende de café, né? Quem entende é o produtor e, supostamente, quem financia o produtor, né? Que é um dos pontos que a gente comentou aí na fase inicial. Então, eu recomendaria a concertação para se buscar a solução. E se você não conseguir no limite, ao invés de partir para um processo judicial, parta para uma situação de mediação, parta para uma situação extrajudicial. Abre o jogo. Facilite a vida. Abre o jogo. Estou com uma dificuldade. Eu tenho que refinanciar você, vou precisar pegar dinheiro, vou aumentar a taxa, vou precisar melhorar a garantia. Palavra-chave que você utilizou de créditos que foram dados sem garantia. Vamos buscar uma forma de fazer isso? A lei possibilita isso. Hoje você tem garantias, pool de garantia com a nova lei do agro, né? Enfim, hoje você tem N alternativas para você fazer isso. Não precisa recorrer simplesmente ao judiciário de forma unilateral, como se andou propugnando por aí para alguns produtores que, infelizmente, né? Perfeito. Na vida tudo é assim. O melhor caminho é o entendimento. Na política, na área social, né? Rapidamente, 30 segundos, o que você diria para os nossos amigos telespectadores e amigas que estão nos assistindo a respeito do Fiagro? O Fiagro é um veículo que veio para ficar, que vai financiar o agro do futuro. Hoje já representa 10% do volume do Plano Safra e vai aumentar bastante com a nova regulamentação.
precisa aumentar apenas a participação no mercado. Né? Sim. Isso... Não as situações de estresse que você comentou. Isso tende a diminuir com o aprendizado na utilização da ferramenta e as novas normas. André Passos, obrigado por tua presença aqui conosco. Uma honra. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas acho que foi dado o recado. Meus amigos, vocês tiveram a oportunidade de entender, né, essa questão do Fiagro. Eu acho que quando você está num negócio, você tem que avaliar muito bem os seus passos, como você vai fazer, e não pensar como você sai de forma não muito adequada a uma boa política econômica. André, obrigado por tua presença aqui. Eu que agradeço. Da UD Entrevista fica por aqui. Até o próximo.